32 minutos em Brasília, como o repórter Cláudio Ferreira antecipou, e a gente está aqui com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, nos estúdios da Rádio Câmara. Ele vai falar com a gente sobre o Dia Nacional do Cerrado. E para marcar essa data, que foi comemorada na última segunda-feira, dia 11 de setembro, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui da Câmara dos Deputados, está lançando um plano ousado que pretende diminuir consideravelmente os índices de desmatamento no segundo maior bioma do país. O Cerrado cobre cerca de 22% do território nacional, estendendo-se por 12 unidades da federação, considerada a savana mais rica do mundo. O bioma também tem um impressionante potencial aquífero, sendo berços de rios como Xingu, Madeira, Araguaia e Tocantins, e também contribuindo para bacias hidrográficas de outros rios, como São Francisco, o Rio Paraná e tantos outros grandes rios aqui do Brasil. Tanta diversidade contrasta com ameaças constantes. Só nas últimas 3 décadas o Cerrado perdeu perto de 21% de sua cobertura vegetal, o que é o equivalente a 840 hectares por ano. E a situação tende a piorar com o surgimento de novas fronteiras agrícolas. E para falar sobre essa implicação e a urgência também em criar mecanismos de proteção para o Cerrado, é que a gente então vai conversar com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara e os telespectadores da TV Câmara. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui, deputado. Bom, para viabilizar esse programa de proteção ao Cerrado, vai acontecer uma consulta pública, é isso, deputado? Como é que vai ser essa consulta? Sim, nós vamos hoje receber do Ministério do Meio Ambiente o lançamento, na verdade, do processo de consulta pública para a construção de um programa de controle, de monitoramento de desmatamento do Cerrado. Então, para quem está acompanhando a gente tem como referência aí o PPCDAN, que lá no primeiro governo do presidente Lula foi lançado ainda com a ministra Marina Silva, de controle do desmatamento da Amazônia, e que foi responsável pela diminuição de 84% do desmatamento da Amazônia. E foi relançado este ano o PPCDAN, então na Amazônia, e já tem como resultado uma diminuição do desmatamento em 48% em relação, nesse primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Sim. Então é um programa muito parecido do ponto de vista da construção. Evidentemente que para o Cerrado tem as suas especificidades, tá? Como você mesmo disse aí na apresentação, o Cerrado ele tem um processo de desmatamento muito grande nas últimas décadas. É a principal fronteira agrícola, podemos dizer hoje, tá? E é responsável, por exemplo, por 40%, né, das culturas. Nós estamos falando de soja, nós estamos falando de milho, nós estamos falando de cana, enfim, tá? De 35%, por exemplo, do rebanho bovino. E é uma região muito importante para o país como um todo. Das 10 principais bacias hidrográficas, 8, entendeu? As cabeceiras estão no Cerrado. E de uma diversidade biológica muito grande. Então nós temos muitos desafios, tá? Então na medida em que está funcionando o controle do desmatamento na Amazônia, e há uma demanda muito grande ainda de produção da agropecuária, tá? Nesse modelo agroexportador, tá? Então a tendência é que há uma pressão muito grande de abertura de novas áreas no Cerrado. Então nós precisamos ter um plano, né, que olhe para o futuro, tá, dentro daquilo que o próprio governo Lula já tem anunciado, tá, e que está em andamento, que é, primeiro, nós precisamos controlar o desmatamento, cuidar então do Cerrado, cuidar de todos os biomas, mas ao mesmo tempo nós precisamos reindustrializar o país, aquilo que está falando de uma neoindustrialização de baixo carbono. E o Cerrado ele é muito rico do ponto de vista da potencialidade, tanto de produtos não florestais, né? Estou falando assim de frutos do Cerrado, tá? Como também tudo aquilo que tem de riqueza do ponto de vista da agricultura e da agropecuária, falando inclusive da agricultura familiar.
Então, são desafios grandes que precisa estar contemplado aí. Sim. Enfrentar o desmatamento, recuperar 30 milhões aí estou falando de pastagem e outras áreas degradadas, tá? Ter um maior controle para abertura de novas áreas. Tá? Então, recuperar aquilo que precisa recuperar para você garantir a produção hídrica, né, e a proteção da biodiversidade. Tá? E, ao mesmo tempo, ter um controle maior do desmatamento. Mas enfrentar o desafio da inclusão social, do enfrentamento da desigualdade. Então, são ações coordenadas, né, inspirado naquilo que está sendo implementado no programa da Amazônia e agora no Cerrado. E nós ficamos muito felizes que o Ministério do Meio Ambiente inaugura essa consulta pública aqui na Câmara, na Comissão de Meio Ambiente. Perfeito. Mas agora, deputado Newton Tato, é possível, então, conciliar essa necessidade da ampliação das fronteiras agrícolas com a preservação do Cerrado, que apesar de ser um bioma que à primeira vista é um bioma árido, né, um bioma bastante rústico, ele é bastante sensível, não é? Sim, é possível. Estou falando assim, esse é o grande desafio e que nós encaramos como oportunidade para o Brasil. O mundo todo está procurando formas de continuar produzindo os bens e serviços que a humanidade precisa para melhorar a qualidade de vida, com baixa emissão de gás de efeito estufa para enfrentar a crise climática, para a gente não diminuir, né? É isso que a gente está assistindo agora, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, né, como consequência das mudanças climáticas. Então, e o grande desafio que está colocado, que para o Brasil é a oportunidade, é de a gente canalizar, entendeu, os investimentos públicos e, por isso, puxar, inclusive, o setor privado para investir nessa neoindustrialização. Sim. Então, ao mesmo tempo, você faz controle de desmatamento, né, seja mais rigoroso, entendeu, para permitir a abertura de novas áreas, mas a gente não perder a oportunidade de continuar produzindo alimento para o povo brasileiro e para o mundo. Então, esse desafio de você zerar o desmatamento até 2030 no Cerrado, ele precisa estar conjugado esse desafio e que é possível sim. É possível se a gente tiver investimento em ciência, tecnologia, inovação. Nós precisamos dar o destino conforme está colocado na própria Constituição, para as áreas públicas que tem no Cerrado. Então tem que demarcar as terras indígenas que estão lá, os territórios quilombola, tem que fazer reforma agrária, entendeu? Para poder incluir, entendeu, um contingente de muita gente, inclusive para poder você produzir mais e mais ainda alimentos, né, da agricultura familiar. Evidentemente que por um bom tempo ainda a gente vai ser um grande produtor de commodities, né, eu estou falando para exportação, mas é fundamental a gente garantir aquilo que tem hoje, né, recuperar o que precisa recuperar, mas manter, entendeu, as funções ecológicas necessárias que o Cerrado oferece para o Brasil inteiro, né? Como você mesmo disse aí, rios importantes nascem ali que vão se espraiando para o Brasil afora. Pois é, deputado Newton Tato, essa proteção, esse suporte, essa valorização das comunidades locais como quilombolas, as comunidades indígenas, também pode servir de incentivo para o aproveitamento das potencialidades naturais do próprio Cerrado, das frutas e dos produtos que são encontrados aqui, não? Então, é isso que a gente celebra, porque a gente tem por parte do governo hoje do presidente Lula, e também no Ministério do Meio Ambiente, como também em vários outros ministérios, esta preocupação, falou assim, olha, nós vamos enfrentar o desafio da crise climática, né? Mas ao mesmo tempo nessa perspectiva da inclusão. E a inclusão, ela traz consigo, estou falando assim, essa diversidade étnica, cultural brasileira, e o Cerrado é muito rico nesse sentido, traz esse conhecimento tradicional associado, né, ao meio ambiente que está ali, do Cerrado. Então essas comunidades, ao longo do tempo, vêm aproveitando muitos produtos do Cerrado e também aquilo que faz da própria diversidade da agricultura e daquilo que se produz. Então, como que a gente pode, de repente, investir, né? Esse é o grande desafio, investir para você melhorar
a produção daquilo que eles já fazem tradicionalmente, Sim. agregar valor naquilo, fazer com que os produtos do Cerrado, estou falando de frutos e estou falando também de produtos da agricultura, chegue para os mercados no Brasil inteiro e chegue inclusive para o exterior. Então você tem, quando eu falo aqui que enfrentar o desafio da crise climática, enfrentar a desigualdade, que o mundo todo procura, o Brasil tem como oportunidade para a gente enfrentar esse desafio. Então é fundamental fazer esse diálogo com o conhecimento tradicional. Então é investimento em ciência, tecnologia, inovação, mas dialogando com o conhecimento tradicional desses povos e comunidades tradicionais, né, que sempre viveram no Cerrado e se adaptaram, né, nesse ambiente. Então é fazer esse controle. E com isso, você vai também enfrentando o desafio de você repensar o próprio modelo do agronegócio também no Cerrado. Tá? Porque você tem já técnicas, né, que já estão em andamento, e aí o governo também, e é essa a intenção, inclusive, do próprio o plano do Cerrado, de você usar novas tecnologias para você, ao longo do tempo, evitar a degradação do solo. Né? Como eu falei, a gente já tem muita área, cerca de 30 milhões de áreas degradadas já no Cerrado, e como também você repensar o modelo da própria pecuária também no Cerrado, como também dos próprios o que você usa em termos de produtos, né, para a produção da agropecuária. Então, os fertilizantes, por exemplo, né, de você repensar. Então, tudo isso, repensar para você ir diminuindo o uso dos agrotóxicos. Se a gente pegar, assim, por exemplo, no caso do Pantanal, né, boa parte da água que vai para o Pantanal está nos campos de cerrado, nas altitudes. E hoje você tem um processo de assoreamento muito grande dentro do Pantanal, perdendo, inclusive, quase 2/3 de água nos últimos 30, 40 anos. Tá? E esse assoreamento, quer dizer, toda aquela terra, areia que vai para dentro do Pantanal, e assim vai para as outras bacias, tá? Estão com agrotóxico, estão com química, estão contaminando a água no Brasil inteiro, né? Tanto no Pantanal como também no Brasil inteiro. Então, o plano do Cerrado, ele vai também provocar no sentido da gente buscar alternativas para os insumos da própria agricultura, da forma como se produz na agricultura e também na pecuária. Mas agora, deputado Newton Tato, a agricultura nacional, há muitas décadas, ela foi acostumada a fazer uma espécie de exploração predatória do solo, né? De explorar ao máximo até o solo se esgotar e depois partir para novas áreas. O grande produtor, que é o produtor de commodities, de soja, de milho, né, especialmente para exportação, ele está preparado para fazer essa transição produtiva? Precisa enfrentar porque nós precisamos diminuir, evitar, por bom tempo a gente não vai conseguir evitar, a intensidade dessas catástrofes que a gente está assistindo com mais frequência agora no mundo todo. E aqui o povo brasileiro está assistindo agora no Rio Grande do Sul. Também é uma pressão, eu falo assim, do mundo todo, né, do mundo todo, para que a gente reveja a forma como a gente se relaciona, né, com a natureza, com o meio ambiente, para evitar essas catástrofes, e essas catástrofes atingem principalmente as populações mais vulneráveis. Com isso, com esta pressão muito grande, se o Brasil não cuidar, nós vamos perder mercado, inclusive. Muitos produtores, inclusive do Cerrado, em algumas regiões, já estão sentindo na pele a diminuição da produtividade, porque tem diminuído, inclusive, a frequência, né, e a regularidade das chuvas, como consequência do desmatamento da Amazônia. Então, as pessoas já estão sentindo isso aí. Então, aquela visão de curto prazo, falar, olha, vamos explorar o máximo que puder agora, né? Muita gente já está repensando. Então, nós precisamos, evidentemente, fazer esse debate. E aí, evidentemente, que o poder público tem um papel de como falar assim, olha, vamos inibir, né? Criar dificuldade para quem tem
essa forma de relacionamento, de exploração de qualquer forma dos recursos da natureza, de acumular rapidamente, tá? E incentivar, né? Por isso que o poder público entra nesse papel, incentivar quem tem, entendeu, uma outra forma de relacionamento no processo de produção, né, da agropecuária. E é isso que o plano também vai fazer, esse debate. Sim. Então é esse o caminho. Fala assim, olha, vamos inibir, proibir aquilo que é ilegal, inibir, entendeu, práticas, entendeu, que não dialogam com a sustentabilidade, tá? E incentivar práticas que tenham um bom relacionamento com a natureza e que inclua, entendeu, as pessoas no processo produtivo, buscando então enfrentar também a desigualdade, como também os desafios da agenda ambiental. Perfeito. Nós estamos conversando com o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, ele que preside, que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista aqui no Congresso Nacional. E ele está falando sobre o Dia do Cerrado, que aconteceu na segunda-feira, e também sobre uma consulta pública que o Ministério do Meio Ambiente vai apresentar aqui em conjunto com parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, justamente para encontrar formas de preservação desse bioma tão importante do Brasil, o segundo maior bioma nacional. Pois é, deputado Newton Tato, como é que vai funcionar essa consulta pública? Como é que a sociedade vai ter acesso a participar das discussões? Eu não tenho ainda, porque ele vai ser lançado Perfeito. Daqui a pouco aqui na Câmara com a ministra Marina Silva. Mas todo o processo de consulta, como para quem já acompanha, ela vai ser abrir a possibilidade de todo mundo. Qualquer um que, entendeu? Provavelmente vai ter um canal no Ministério do Meio Ambiente para as pessoas fazerem sugestões, vão fazer acontecer debates no país afora, com todos os segmentos, né? Então, com as comunidades tradicionais, com todas as organizações do agronegócio, enfim, fazer um processo de consulta ampla, porque se você não faz esse processo de consulta, não constrói e não convence no processo daquilo que você quer fazer e daquilo que é necessário fazer para a gente repensar a forma como a gente utiliza, né, os recursos do Cerrado, né, ele acaba depois não dando certo. Então, você vai ter um processo de construção. Da mesma forma, a gente tem aqui a referência daquilo que foi para o PPCDAN para a Amazônia. Então, quer dizer, você já tem, podemos assim, a tecnologia social, né, do ponto de vista da construção desse programa, a gente já tem acúmulo, podemos dizer assim. Tá? Então, a própria experiência do presidente Lula e da ministra Marina Silva nos dá o aval de que isso é um programa que vai dar certo e que é importante para o Brasil. Ao mesmo tempo, aqui na Câmara, evidentemente, nós vamos também fazer esse debate. Sabe que tem um projeto de emenda constitucional aqui, uma PEC, né, para dar o título de patrimônio do povo brasileiro, né, do Cerrado, da mesma forma que a gente tem para o bioma da Mata Atlântica, e o Cerrado, por sua riqueza, pela população que tem lá, pela importância que tem para o Brasil, é importante que seja assegurado, entendeu, como um patrimônio, porque isso nos coloca a responsabilidade, né, para todos nós, para todos os brasileiros, não só para os agentes políticos, podemos dizer, de cuidar, entendeu, desse bioma que é importante para o país, né? Sim. Agora, deputado Newton Tato, essa iniciativa e outras que têm sido feitas pelo Poder Executivo Federal ao longo desses últimos meses estão conseguindo recuperar o posicionamento brasileiro na concertação ambiental internacional, ou a gente ainda tem um grande caminho a percorrer? Eu acho que já fez bastante coisa nesses primeiros meses de governo. Acho que todo mundo vem acompanhando, e quando eu falo que a agenda ambiental é uma agenda de oportunidade para o Brasil, é aquilo que a gente está assistindo. Então, todo mês aí 2, 3 países se colocando à disposição para ajudar e contribuir, tá? E o presidente Lula tem sido chamado, inclusive, nesses fóruns internacionais,
E tem, na verdade, tendo um protagonismo muito grande, chamando a responsabilidade do mundo todo nesses dois grandes desafios que a gente tem para a humanidade, que é enfrentar a crise climática e enfrentar a desigualdade. E vai assumir agora, no final do ano, né, a presidência do G20. Entendeu? Já vai trazer aqui para o Brasil a Conferência do Clima número 30, né, em 2025, que vai acontecer lá em Belém, no Pará. E está fazendo toda essa articulação, em especial com os países em desenvolvimento, para cobrar a responsabilidade dos países desenvolvidos para que cumpram, né, com o compromisso que foi assumido no Acordo de Paris de aportar recursos e tecnologia aos países em desenvolvimento para que eles busquem melhoria de qualidade de vida sem trilhar o mesmo caminho que os países desenvolvidos trilharam, que levou o planeta a essa situação, né, de risco para a vida no planeta. Não só para a nossa espécie, mas principalmente para a nossa espécie. Então, o Brasil voltou assim para a cena internacional, em especial para a agenda do debate da agenda climática e do enfrentamento da desigualdade, porque está fazendo a lição de casa. Então começa, não é que é só a figura do presidente Lula ou a figura da ministra Marina Silva, é por aquilo que já está fazendo. Então, quando Sim. Você diminui em 48% o desmatamento da Amazônia, porque é visto e preocupado com razão o mundo todo, né, porque influencia, né, no debate do aquecimento global, então você mostra que já tem. Né? Quando a gente tem, por exemplo, agora, em pelo menos 11 ministérios, áreas específicas para enfrentar a crise climática. Eu que milito há 40 anos nessa agenda socioambiental, eu sempre falava o seguinte, olha, a agenda ambiental só vai ser levada a séria quando ela sair, não ficar só na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, ou Sim. do Departamento de Meio Ambiente de uma prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente de um governo do estado, tá? Quando ela ir para o planejamento, quando ela for para a fazenda. E hoje, quem toca, por exemplo, esta preocupação da transição ecológica em todas as cadeias produtivas, tá? Está lá no Ministério da Fazenda, né? Com o ministro Haddad. Então, mostra, entendeu, que o país está fazendo a lição de casa e, por isso, tendo o reconhecimento, e com isso, tendo este reconhecimento daquilo que o Brasil está fazendo, vai abrir oportunidade para a gente ter investimentos naquilo que falei no início, de que o Brasil precisa se reindustrializar. Só que é uma nova industrialização, né, com baixa emissão de gases de efeito estufa para o Brasil cumprir também com sua meta, né, com sua responsabilidade e contribuir globalmente para a gente enfrentar a crise climática. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ele que é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, a respeito de evento que vai acontecer hoje na Câmara dos Deputados e vai ser transmitido inclusive pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, que é o lançamento da consulta pública para o Plano de Proteção do Cerrado, um dos biomas que compõem todo o ecossistema nacional. Deputado Nilton Tato, mais uma vez, então, muito obrigado por sua participação aqui, muito sucesso no lançamento de mais essa iniciativa de preservação ambiental. Obrigado pela essa oportunidade e parabéns à Rádio Câmara, TV Câmara, pelo belo trabalho que vem fazendo e sempre à disposição, e convido as pessoas, então, logo mais às 10 horas, a acompanhar, então, o lançamento dessa consulta para a construção do Plano de Proteção do Cerrado. Obrigado. Nós é que agradecemos.